Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Teosim, Teologando com Simplicidade. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da doutrina da salvação. E um dos pontos basilares dentro da doutrina da salvação é a eleição e predestinação. Eleitos para sermos santos e predestinados para sermos formados à imagem de Cristo Jesus. Este é o tema que nós iremos tratar na aula de hoje. A mensagem da salvação é proclamada diversas vezes nos púlpitos de nossas igrejas. No entanto, o desenrolar da história da salvação é muito mais abrangente do que apenas dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. À medida que passamos a meditar nas Sagradas Escrituras, começamos a compreender com clareza como Deus, em seu santo conselho, planejou salvar pecadores como nós, simplesmente por amor. A eleição e a predestinação são dois lados desta mesma moeda. Não há como compreender um sem o outro. Deus escolhe o seu povo soberanamente em Cristo Jesus e predestinou a igreja exclusivamente para ser propriedade peculiar dele para sempre. Ou seja, a doutrina da salvação é compreendida com mais clareza quando nós nos detemos a estudá-la no plano histórico redentor do próprio Deus. Uma coisa é ouvir a mensagem da salvação, outra coisa é estudar o desenrolar dessa mensagem de salvação. A mensagem de salvação, muitas vezes pregada nos púlpitos de nossas igrejas, é: Jesus Cristo veio para resgatar o mais vil pecador e, mediante a sua obra expiatória na cruz do Calvário, ele pode salvar pecadores pelo arrependimento e pela fé nesse próprio sacrifício em que Deus ofereceu o seu próprio Filho para resgatar o pecador. Agora, o desenrolar dessa mensagem de salvação é que torna o assunto um pouco mais complexo, um pouco mais trabalhoso. E é sobre isto que nós estamos estudando aqui no Teosim. Então, a eleição e a predestinação são pontos fundamentais na compreensão da doutrina da salvação. Os objetivos que nós iremos abordar nesta aula serão: compreender a eleição de Israel no plano histórico redentor, compreender a eleição de Cristo Jesus, que é o cumprimento cabal de todas as profecias do Antigo Testamento, e de que ele é o eleito de Deus para trazer a redenção ao mundo perdido. E, em terceiro lugar, compreender que a eleição da igreja se dá em Cristo Jesus para que os salvos possam viver de forma santa e irrepreensível diante do Senhor. Estes são os assuntos que nós iremos abordar nestas duas próximas aulas sobre a eleição da igreja e a predestinação dela. Em primeiro lugar, nós devemos compreender a eleição de Israel. Nós vimos na aula passada e na aula retrasada a doutrina da queda, onde nós vimos a depravação total do homem, todas as facetas do caráter do ser humano corrompido pelo pecado. Então o homem se encontra morto em delitos e em pecados. Mas diante desta queda, o próprio Deus fez uma promessa, que nasceria da semente da mulher, a qual esmagaria a cabeça da serpente. E esta promessa é vista em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15. O povo, então, se corrompeu de forma mais intensa na geração do dilúvio. Isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando Deus olha dos céus para a terra, e quando ele olha para a terra, ele diz que toda sorte de pensamentos do homem é completamente má, ou continuamente má. Então, quando chega no capítulo 8, versículo 21, Deus demonstra que o homem já nasce nesse estado de depravação, está totalmente corrompido. Então, quando chega o capítulo 11 de Gênesis, quando nós falamos da Torre de Babel, nós vemos ainda mais a decadência, a degradação, a depravação do homem sendo mais alargada ainda então no mundo. Então, nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis, depois da queda, é evidente, nós vemos como uma espiral descendente, o homem cada vez mais se aprofundando na iniquidade, cada vez mais se aprofundando no pecado, e assim a totalidade da raça humana cada vez mais manifestando a sua depravação. Então, o que Deus faz? Deus diz que vai trazer juízo sobre a terra. Novamente, ele traz juízo no Éden, no capítulo 3, ele traz juízo sobre a face da terra no capítulo 6, quando ele traz o dilúvio, e ele traz juízo à humanidade no capítulo 11, quando ele confunde os idiomas, e ali nós vemos o encontro da Torre de Babel. Então, nessa espiral descendente, a pergunta que fica surgindo o tempo todo é: como é que o Senhor vai trazer o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15? E aí Deus soberanamente escolhe
um homem, a qual se chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. E ali a esperança começa novamente a florescer. Então nós vimos que, apesar dessa linhagem injusta que nós vemos aí, essa linhagem ímpia de Caim, descrita em Gênesis capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver também homens que são justos diante do Senhor. E dentro dessa linhagem, Deus está cumprindo a sua promessa, velando por uma geração para a qual o seu filho, que é a promessa de Gênesis 3,15, possa vir à humanidade caída e trazer redenção total a ela. Então nós vemos aí no capítulo 5 de Gênesis, versículo 6, o Enos invocando o Senhor, nós vemos Enoque andando com o Senhor, nós vemos Noé, um homem justo perante a sua geração, e nós vemos no capítulo 11, Sem. E é daqui que surge Abraão, como é demonstrado em Gênesis capítulo 11, versículo 29. Então Deus escolhe Abraão soberanamente para trazer assim o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, e assim ele vai alargar os limites desta promessa. O Senhor vai fazer aos patriarcas. Então vai descrever em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, dizendo: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Note bem essa expressão que está grifada em verde. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Note bem isso. Através de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E qual é esta bênção? É a promessa de Gênesis 3. Então nós vemos 3 pontos basilares aqui dentro deste versículo. Primeiro, a escolha de Abraão não é em detrimento às demais nações, mas em amor a elas. Muitos estudiosos irão dizer que Deus está escolhendo Abraão incondicionalmente, que Deus está escolhendo ele dentre os povos da terra porque ele já decretou que salvaria Abraão e toda a sua parentela. Não é isso. Deus não está escolhendo Abraão em detrimento às demais nações, em detrimento aos demais povos. Muito pelo contrário. Deus está escolhendo Abraão justamente para abençoar todas as nações nele e através do Messias que viria da sua própria linhagem. Então nós vemos que isso é uma manifestação do amor de Deus para com a humanidade. É isso que nós vimos na aula passada. É a manifestação da graça preveniente de Deus. É Deus buscando o pecador, é Deus fazendo promessas ao pecador e Deus cumprindo essas promessas que fez ao pecador para redimi-lo de toda a iniquidade. Em segundo lugar, a escolha de Abraão foi para trazer, por meio da sua linhagem, o cumprimento da promessa em Gênesis 3,15, que é Jesus Cristo, como descrito em Gálatas capítulo 3, versículo 15 ao versículo 22. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que Deus não estava se referindo aos seus descendentes, mas que o Senhor estava se referindo ao seu descendente, isto é, Cristo Jesus. Então, através desta promessa, Cristo Jesus viria. Confira em Gálatas capítulo 3, versículo 15 ao 22, e você terá uma compreensão um pouco maior do plano de Deus para Abraão, da qual viria Cristo Jesus. E em terceiro lugar, a promessa foi feita a Abraão, como descrita em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ela foi detalhada em Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao 21. Esta mesma promessa foi reafirmada em Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 21. Ela também foi renovada com Isaac no capítulo 26 e foi também feita com Jacó. Então, é justamente isso que você vai encontrar durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As promessas feitas aos vossos pais. Essa expressão irá repetir continuamente entre o Novo e o Antigo Testamento. As promessas que Deus fez aos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Qual promessa é esta? A promessa de Gênesis 3,15, a promessa de Gênesis capítulo 26 e a promessa de Gênesis capítulo 28. Deus fazendo a promessa a Abraão e reafirmando essa promessa através dos séculos à sua própria descendência. Então percebemos que a escolha de Abraão demonstra como seus descendentes foram bênçãos para as demais nações. Um exemplo bem claro disso é o próprio José, que foi um grande exemplo de bênção para as nações. Você vai ver em Gênesis capítulo 39, versículo 2, José foi próspero na própria casa de Potifar, no Egito.
José fez o Egito prosperar, mesmo numa crise, e ajudou os demais povos, como nós encontramos em Gênesis capítulo 41, versículos 53 ao 57. Então Deus já estava demonstrando as suas bênçãos às nações através dos seus descendentes. E José é o exemplo mais claro, mais evidente dessa bênção para as nações. Em um tempo de fome, de crise econômica, política também, nós encontramos aqui o descendente de Abraão sendo bênção para as nações. Então, a escolha de Abraão sugere uma função mediadora. É bom nós notarmos isso, função mediadora. Para esta nação escolhida, uma responsabilidade de levantar-se entre o Senhor soberano do céu e da terra e a criação caída para ministrar graça salvífica divina. Note bem essa expressão. A escolha de Abraão é uma função mediadora. Porque quando você compreender que a eleição do povo de Deus é uma função mediadora, você vai compreender que a eleição de Cristo também é uma função mediadora entre Deus e os homens. A missão da igreja é a mesma missão de Israel, manifestar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Zucchi ainda ressalta a escolha de Israel como povo servo. Já estava implícita nas declarações do concerto espiritual, descrito em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 18, Gênesis 22, Gênesis 26, mas foi somente a libertação ocasionada pelo êxodo que a nação como tal entrou em existência histórica, um evento que marca a transição de um povo para a nação. Observa só que, apesar de eles serem um povo escolhido por Deus, agora eles se tornariam nação, porque eles teriam um local para morar e eles teriam regras, eles teriam leis que Deus daria no Sinai, como descrito em Êxodo capítulo 19, e agora sim eles teriam o povo. Essas três características demonstram o que é uma nação. Então eles sairiam de um povo nômade para uma nação poderosa por causa da graça de Deus e por causa da eleição. Então estes são os pontos que nós devemos entender sobre a eleição de Israel. Além do mais, a eleição de Israel é um ponto-chave para se compreender a escolha de Cristo Jesus para salvar a humanidade perdida em seu estado de depravação. Observa só o que o texto sagrado diz em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Porque o povo santo és o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial de todos os povos sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, por a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois povos éreis, menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Note bem essa expressão. Ele vos amava. E qual a finalidade disso? Para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então observa bem essas três partes que estão grifadas em negrito. O Senhor não tomou prazer em vós, porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós notamos aí é que a escolha da nação de Israel não estava fundamentada nos seus méritos. Deus poderia tomar a nação do Egito porque era uma nação superpoderosa, era a nação mais potente daquela época. Mas o texto sagrado vai dizer que Deus não tomou prazer neles pelas coisas que eles tinham, pelas coisas que eles possuíam, não por algum mérito da própria nação, porque mérito nenhum ela tinha. Muito pelo contrário, era a nação mais desprezada, era a mais pequena de todos os povos. Em segundo lugar, você pode acompanhar comigo no slide, a escolha da nação estava fundamentada no amor de Deus. Foi por amor que Deus escolheu Israel. Foi por amor aos patriarcas que Deus escolheu Israel. Sempre há uma manifestação de Deus que antecede qualquer aceitação do pecador. É Deus sempre em busca do pecador. Esta é a manifestação da graça preveniente de Deus. Deus é um ser amoroso e pelo fato dele ser amoroso, ele manifesta o seu amor, a sua benignidade, a sua bondade para pecadores como nós. Então, a escolha de Israel não estava baseada nos seus próprios méritos, mas a escolha de Israel estava baseada única e exclusivamente no amor eletivo de Deus. Em terceiro lugar, a escolha da nação de Israel estava fundamentada também na fidelidade de Deus aos patriarcas, como diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus está falando isso.
Note comigo no versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da escravidão, de mão de Faraó, rei do Egito. Então, observa só. A eleição do povo de Israel não estava fundamentada nos seus méritos, mas estava fundamentada no amor de Deus e na fidelidade de Deus às suas promessas aos patriarcas. Então, Deus prometeu, Deus irá cumprir. As Sagradas Escrituras vai dizer que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, prometeria ele e não cumpriria? Muito pelo contrário, meus amados irmãos, Deus sempre cumpre as suas promessas. Quando o povo conquista assim Canaã, lá nos últimos capítulos do livro de Josué, Josué vai dizer assim, que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Todas as promessas que Deus fez à nação e aos patriarcas, Deus cumpriu. Então nós vemos aqui a eleição do povo de Deus. Quando Moisés escreve isso, ele está demonstrando o propósito para o qual a nação de Israel foi escolhida por Deus. Note bem, Deus escolhe o povo para uma finalidade. A escolha sempre tem uma finalidade missiológica. Você sempre vai perceber isso nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, nós vemos aí, para que Deus escolhe seu povo? Para ser um povo santo ao Senhor. Isso nós vemos em Levítico capítulo 11, versículo 44 ao 45. Quando Deus diz para ele ser santo, porque santo é o Senhor. Quando Deus escolhe a nação, ele separa de todas as nações da terra, para esta nação manifestar a santidade de Deus às outras nações, para que elas, vendo essa manifestação da santidade de Deus, elas possam reconhecer o único Deus verdadeiro. Então, nós vemos aqui que é um povo santo, exclusivo para Deus, para intermediar essa manifestação de Deus, o conhecimento de Deus. Ou seja, como é que Deus vai se manifestar à raça humana? Como é que Deus vai se manifestar às outras nações? Através da nação israelita. Então, eles são povo de propriedade exclusiva do Senhor, portanto, eles devem manifestar o caráter santo de Deus para que as outras nações possam conhecer esse Deus santo também. Então, nós percebemos aqui que a eleição ela tem um foco missiológico também. Ela tem um caráter de revelar a bondade, o ser de Deus para as demais nações, para que vendo elas possam se arrepender dos seus pecados e crer no próprio Deus de Israel. Paulo demonstra, em Romanos capítulo de número 9, versículo 4 ao 5, que Israel foi privilegiado por Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 6 a 8, que a escolha da nação não foi baseada na sua descendência física, mas foi baseada também na fidelidade às promessas de Deus. Aquilo que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 a 8. Paulo evidencia que a libertação da nação do cativeiro egípcio foi baseado na misericórdia de Deus. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 9, versículo 14 ao 18. Paulo também vai ressaltar que apesar desse amor eletivo por Israel, eles rejeitaram ao Senhor. Os evangelhos relatam essa rejeição da nação de Israel em relação a Deus. Em Mateus, capítulo de número 22, versículo 1 ao 14, nós vemos ali a festa sendo realizada e o dono da festa convidando o povo para participar desta festa. No entanto, cada um rejeita o convite do rei e cada um vai tratar dos seus afazeres, dos seus negócios. E então ele se irrita e começa agora a mandar o mordomo a chamar todas as pessoas para a festa, para o banquete que ele está celebrando. Então aquelas pessoas vêm ao banquete. E aí a tônica da parábola vai chegar lá no último verso, dizendo assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que esta parábola está demonstrando é que a nação de Israel são os primeiros convidados. Deus está chamando aquela nação, mas aquela nação rejeita. Aquela nação rejeita os profetas, que foram muitas vezes levantados por Deus para chamar a nação ao arrependimento, para vir uma comunhão com Deus, para manifestar de fato o sacerdócio real a todas as nações, mas eles não cumpriram o propósito. Então eles se endureceram diante de Deus, eles endureceram o coração. Paulo vai demonstrar isso em Romanos capítulo 9 ao capítulo 11. Mas aí Deus vem e manifesta a sua graça para com as outras pessoas. Quem são essas outras pessoas que não eram dignas? São justamente os gentios, que eles são chamados a participarem dessa festa. Então a tônica da parábola vai dizer novamente, muitos são chamados, ou seja, há uma chamada universal, mas poucos são escolhidos.
poucos aceitam isso e de fato se tornam eleito de Deus. Então a nação de Israel diversas vezes rejeitou essa chamada eletiva da parte de Deus. No entanto, naquilo que Israel falhou, Deus não falhou. Cristo será bem-sucedido, porque apesar da chamada eletiva de Israel ter falhado no seu propósito, Deus não falhou no seu propósito eterno soberano de salvar as pessoas mediante Cristo Jesus. Então, através desta mesma queda da nação, Deus levanta um. E esta pessoa que Deus levanta é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula. Sim, teologando com simplicidade.